Nosso pastor João não se encontra hoje ainda, está em viagem, mas nós estamos aqui com o nosso amado pastor Ari, que veio nos prestigiar hoje aqui, trazer uma palavra abençoada. Por favor, pastor. Amém. Vamos orar, estenda suas mãos para cá, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós colocamos a vida do pastor Ari, Senhor, diante de Ti. Deus, em nome de Jesus, usa ele, Senhor, usa o Teu filho, Pai, poderosamente nesta noite, Deus, em nome de Jesus. Pai querido, que através de cada palavra que sai da boca dele, Senhor, seja o Senhor falando conosco, Senhor, em nome de Jesus. Que através de cada palavra aqui, Senhor, os grilhões vão se quebrando, Senhor, as cadeias, Senhor, vão se quebrando em nome de Jesus, toda barreira mental vai se quebrando em nome de Jesus, que a gente venha sair daqui, Senhor, com alto entendimento da Tua palavra, de quem Tu és, Jesus. Então, Pai, usa profundamente, usa com intensidade o Teu filho, Senhor, que se propôs estar aqui essa noite, Deus. Eles podiam estar em qualquer lugar, podia estar com a família, outra igreja, mas ele aceitou estar aqui, Senhor. Então, tudo tem um propósito, tudo está escrito, como a vida dele foi escrita lá no ventre da mãe dele, Senhor. Ele estaria aqui hoje e aqui está, Senhor, em nome de Jesus. Então usa ele poderosamente, Senhor, em nome de Jesus, para que a Tua igreja seja edificada através do Teu santo nome, Senhor. Nós agradecemos e Te aplaudimos em nome de Jesus. Paz do Senhor, queridos. Deus os abençoe, em nome de Jesus. E é sempre bom agradecer pela presença de vocês no culto. Está bastante quente, mas isso é uma opção. Nós fizemos a opção de estarmos hoje à noite na casa do Senhor, para termos comunhão, para adorá-lo e também alimentar a nossa fé, alimentar o nosso homem interior, que se alimenta através de uma semente chamada Palavra de Deus. Então eu quero convidar vocês para a gente fazer uma reflexão dessa palavra, convidar você a pensar essa palavra que está em Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49. Eu já coloquei o texto aqui, então eu vou ler para vocês, para a gente dar uma dinâmica para o culto, e você anote, se você assim desejar. Amém, queridos? Ainda que seja uma versão diferente, Almeida atualizada, Almeida revisada, NVI, não importa. O contexto é o mesmo. Amém? O contexto é o mesmo. Lucas, capítulo 6, versículos 46 até 49. Então, vamos lá. E porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo. Estão prestando atenção? 47. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. 48. É semelhante
ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a torrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque tinha sido bem edificada. 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a torrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Eu vou dar eu coloquei o tema desse texto, eu coloquei o tema sensatez. Ouviram? Sensatez, de senso, de equilíbrio. E o que me chama muito a atenção é porque uma multidão seguia Jesus todos os dias, de domingo a domingo, era multidão. E nesse texto aqui, Jesus, ele está sentado, e o povo também assentava-se, porque na cultura judaica, rabi, mestre, está dentro de um contexto de uma pessoa que ensina, uma pessoa que aponta, uma pessoa que dá direcionamento, que conduz. Eles ensinavam assentados, as pessoas assentavam-se, o mestre assentava-se, e ali ele começava os seus ensinamentos. Então você imagine Jesus assentado, claro, num lugar de relevo, para que ele pudesse ser visto por conta da multidão. E ele está olhando, ele olha para cá, olha para aqui, ali para trás, para cá, e ele olha bem no olho das pessoas, aquele olhar firme, penetrante, e ele diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Isso não é impactante? Isso para mim passa uma mensagem. Porque hoje também é assim. Ou não é assim? Nós cantamos e chamamos Senhor, Senhor. A gente vem ao culto e nós falamos Senhor, Senhor. Ou parafraseando, meu Deus, meu Deus. Mas o questionamento de Deus é: eu sou o teu Senhor mesmo? Porque se eu sou o teu Senhor, você tem que fazer as coisas que eu peço para você fazer. Porque se você não faz, então eu não sou o teu Senhor. Isso é muito impactante. Então, sensatez, sensatez. Então, a ênfase aqui de Jesus, irmãos, é sobre a obediência. Fica muito claro. Eu sou o Senhor de vocês? Sim, então me obedeça. Me obedeça. Do Velho Testamento até o Novo Testamento,
você lendo a palavra de Deus, vocês percebem o relacionamento do povo de Deus de duas maneiras. Aqueles que têm a capacidade de compreender o sim de Deus, e aqueles que não têm a capacidade de não entender o não de Deus. E você vê as consequências. Lá em Gênesis, Deus fala para Adão: não coma essa fruta. Não coma. É um não, não é? Mas ele não deu ouvido ao não de Deus. Não deu ouvido. Se andando no Velho Testamento, você percebe os israelitas que saíram da escravidão do Egito e vão caminhando o deserto adentro, e Deus fala: me obedeçam. Que é um sim de Deus. Sim, eu quero que vocês me obedeçam. E eles fizeram uma escolha. Ao invés de optar pelo sim, eles optaram pelo não. E até hoje é assim. Então, esse texto fala de obediência. Então, esse texto, ele está me mostrando que não basta apenas a gente ouvir a palavra cantada, porque tivemos aqui uma liturgia de letras maravilhosas, concordam? Letras significativas, letras profundas, muito bem tocada, muito bem cantada. Mas qual é o impacto disso no mundo espiritual? Vocês me entendem isso? Então, nesse discurso que está registrado, o que Jesus está falando é isso. Não basta apenas vocês estarem aqui, essa multidão aqui, né, ouvindo a minha palavra, me chamando de Senhor. Não basta. O que Jesus está falando para aquela multidão e fala para nós hoje é que é necessário lhe obedecer. Obedecer às ordens do Senhor Jesus, as ordens que Ele nos dá. Não precisa ser necessariamente aquelas questões hermenêuticas que está na Bíblia. Não, são questões sociais, sabe, do dia a dia, do cotidiano, coisas que a gente quer fazer e o Espírito fala: olha, esquece, não faz isso, você não precisa disso. E você não dá ouvido ao sim de Deus, você opta pelo não de Deus. Então Ele é teu Senhor. É preciso entender, queridos, que a palavra de Deus, ela é muito radical. Ela é verdade absoluta. Essa que é a verdade. Então Deus, Ele destituiu Israel por causa da sua desobediência. Não saíram do Egito quase 3 milhões de pessoas, contando crianças, adultos, idosos? Não foi? Mas esses quase 3 milhões de pessoas morreram no deserto. Deus destituiu por conta da desobediência. O que chama atenção aqui preste atenção, Deus mudou ontem? Mudou? Deus vai mudar hoje? Deus vai mudar amanhã? Então Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. É o mesmo.
são trechos que a gente pode relacionar com esse sermão do Senhor Jesus. Trechos do Velho Testamento. Uma passagem de Samuel dialogando com o rei Saul, que vocês conhecem. E eu já coloquei aqui para dar uma dinâmica no culto. Tá bom? Anote aí 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22, 23, que eu já vou ler para vocês aqui na minha versão. Amém? Só tome a nota aí, eu olhe para cá que está sendo projetado, anote e olha aqui, tá bom? Samuel, porém, disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Será que nós não estamos invertendo? Analise o contexto da igreja de hoje. Não estou falando Peniel, estou falando igreja como instituição. Amém? Como instituição. E nós estamos inseridos dentro disso. E o atender do que a gordura de carneiros, finalzinho do 22. E o 23, porque a rebelião é como o pecado de adivinhação, que é a feitiçaria, é semelhante. O pecado da adivinhação. E a obstinação é como iniquidade de idolatria. Duas coisas, idolatria e feitiçaria. Aqui, ó. Obstinação, falta de sensatez, falta de raciocínio. Então você vê duas coisas aqui, que é pecado. A desobediência é um pecado terrível. Por isso que ele fala, obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender aqui é o sim de Deus. É melhor do que a gordura de carneiros. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, finalzinho do 23, tá? Ele também te rejeitou a ti, para que não sejais rei. Aí na sequência, um pouco dias adiante, está novamente Samuel conversando ali com o rei Saul. E ele traz uma mensagem de Deus, que é 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Então estão conversando novamente, o sacerdote e o rei. Samuel, sacerdote, e Saul, rei. Ele fala: agora, porém, não subsistirá o teu reino. Já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração, e já tem destinado para ser príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Olha só. Ou seja, o declínio daquele homem que foi levantado por Deus estava com seus dias contados. As ruínas estavam vindo. Por quê? Porque chamava Senhor, Senhor. Não é assim que Jesus começa o sermão? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e vocês não fazem aquilo que eu peço para fazer? Não é assim que nós começamos a leitura? A gente precisa pensar a nossa vida espiritual. E aí, você voltando para o texto de Lucas, Jesus fala que todos nós somos construtores. É uma figura de linguagem.
espiritualmente falando. Todos nós. Eu sou um construtor da minha vida espiritual. Você também é um construtor, uma construtora da sua vida espiritual. Ele fala que todos nós somos construtores. E a gente sabe, irmãos, que é preciso muito esforço para construir uma casa. Literalmente falando, você compra o terreno, né? Tem que preparar o terreno, o baldrame, né? Para levantar. É muito esforço para você construir uma casa. Então, no sentido figurativo, já que ele diz que nós somos todos construtores, a gente percebe aqui, queridos, que é preciso muito esforço para construirmos uma vida com sabedoria. Entenderam isso? Para ser um homem sábio, uma mulher sábia, ela é construída com muito esforço. Construir nessa rocha, muito esforço. E o versículo 48, que o capítulo é o 6 de Lucas, tá bom? Jesus fala, é semelhante ao homem que edificou a sua casa e abriu profunda vala e pôs alicerces sobre a rocha. Olha só o trabalho. Abriu uma profunda vala, colocou alicerces ali, né? E alicerces sobre a rocha, e veio a enchente, bateu com ímpeto a torrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque tinha sido bem edificada. Isso aqui essa casa, espiritualmente, é você. Porque isso aqui é uma figura de linguagem. É você. Construir com sabedoria, esforço. Então, construir sobre a rocha, né, Jesus está falando, significa você construir sobre a obediência. Obediente. Por isso que ele manda Samuel, volta lá no capítulo 13, versículo 14, já encontrei um homem segundo o meu coração. Davi nem sabia ainda. Só no capítulo 16 é que Davi é notificado que Deus, né, os olhos do Senhor estão, né, pela terra, mas reposa sobre a vida do justo. É o que está ordenado na sua palavra. Obediência, queridos. Você ter o desejo de obedecer, o desejo de submeter-se a Deus. Aquela coisa que arde aqui, né? Você fala, Senhor, me capacita a ser uma pessoa obediente. Me capacita aquele desejo que está aqui dentro. Eu preciso disso, Senhor. Eu necessito lhe ser obediente. Então, o que Jesus está falando nesse texto é que obedecer é submeter-se à vontade de Deus. E quando a gente se submete, essa obediência, ela é interpretada pelo Espírito Santo de Deus como uma prova de amor. O seu amor para com Deus. Então você ama Deus? Responda de verdade, para você mesmo. Você ama Deus? Porque amar dentro do texto aqui, você sabe o que é que Jesus está ensinando para aquela multidão. Vocês amam? Então obedeça.
Porque se não obedecer, você não ama a Deus. E depois ele vai falar do grupo daqueles que não se esforçam para construir uma vida de sabedoria. Ele começa falando dos que constroem a vida com sabedoria, com esforço. E depois ele muda, para o versículo 49 do capítulo 6. Daqueles que não se esforçam para construir a sua vida com sabedoria. Aí ele fala, mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra. Areia, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a torrente e logo caiu. Ou seja, as lutas que veio para o que construiu na rocha é a mesma luta que vem para aquele que construiu na areia. É igual. Igual. E logo caiu e foi grande a ruína daquela casa. Então você pode olhar assim, olhar para mim, olhar para cá, Pode até parecer que está se construindo uma casa muito sólida. A gente olha para os irmãos no trabalho, na escola, que agora é ensino remoto, na rua, a gente se conhece, Pai do Senhor, até parece que essa pessoa está construindo uma casa muito sólida, uma casa durável, uma casa firme, uma casa forte. Só parece. E essa casa que é a pessoa, porque é uma figura de linguagem, até mesmo porque quando você vai pegar textos que possa nos dar luz, que eu não vou ler, mas 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus? Na mesma carta, capítulo 6, versículo 19, capítulo 6, acho que é versículo 19, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus? Isso é uma figura de linguagem. Essa casa é você. Sou eu, somos nós. Mas se essa casa, a pessoa não tiver alicerce, é o que Jesus está falando. Não tem alicerce. Não está construído na rocha. Rocha aqui é uma figura de linguagem, palavra de Deus. Palavra, Jesus é a palavra. Amém? O verbo. Evangelho de João, capítulo 1, no princípio ele era Deus, e ele vai falando, e o verbo era a palavra, se fez carne, você vai lendo ali tudo aquilo lá. Se essa casa não tiver alicerces, ela não ficará de pé por muito tempo. Quem conhece aqui casas que parecia estar construindo uma casa sólida, e quando veio as lutas, essa casa não sustentou-se, espatifou-se, e você olha, lá está uma casa destruída. Estão me entendendo isso? Lá está uma casa destruída. Então logo você sabe. Que alguma coisa faltou na construção dessa casa. Porque ainda que essas torrentes que vêm com ímpeto venha e te jogue para a cova dos leões. Quem foi jogado na cova dos leões? Quem foi, pessoal? Daniel. Foi jogado. Veio tudo isso aqui, com ímpeto, com força, e foi jogado na cova dos leões. Mas a casa dele estava construída em quê? Na terra ou na rocha? Qual foi o final?
ficou de pé. São vários exemplos que a gente poderia dar para vocês. Esther, na Pérsia. Ruth. Tantos exemplos. Sadraque, Mesaque, Abednego, que foi jogado na fornalha. São, né, esses ímpetos, essas torrentes que batem nessas casas, que somos nós. Por isso que no versículo 49, só o B, mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu o ímpeto, a torrente, e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Esse ímpeto aqui, irmãos, eu imagino que seja aquela ação momentânea, aquela ação inesperada, sabe, que aparece na vida da gente assim, ó. Meu Deus, o que é isso? Porque a palavra aqui é ímpeto, sabe, aquela ação inesperada, né? Então, de repente, estávamos nós, 31 de dezembro de 2019, aqui o culto, né, e a gente orando, e fizemos uma agenda para 2020, mas nessa agenda nós não colocamos a Covid, que começaria em março. Nós não colocamos esse ímpeto, essa coisa inesperada. E parou tudo. Tudo. Quem estava trabalhando foi mandado embora. Quem estava saudável foi atingido pela Covid e não subsistiu, já partiu. Empresas quebraram, o mundo parou e parece que vai parar de novo. Então, esse bater com ímpeto são as provas da vida. É isso que Jesus está falando. São as provas da minha vida, da sua vida, da nossa vida, pelas quais, irmãos, todos os que se dizem cristãos passam. Todos. É o que Jesus está falando. Eu vou passar, Jesus falando, né? Eu vou passar pela prova. Cruz. Vocês também vão passar. Todos que se dizem vão passar. Qual é a diferença? É a base. Aonde é que você está construindo a sua vida? Você está construindo com sabedoria, com obediência? Fique tranquilo. Porque da mesma forma que ela vem, ela vai. Você fica em pé. Você não será destruído, nem abalado. Então, todos os que se dizem cristãos passam por essas provas. Todos. E que no fim terminam, né, aqueles que não constroem, né, com sabedoria, passam também. Mas qual é o final? Uma grande ruína. Hoje estava conversando com minha esposa, com meu filho, e eu pastoreei a Vida Nova, a Assembleia de Deus, Vida Nova, 14 anos, no Morrinhos 2. 14 anos. Fui para ali, não tinha célula, não tinha nada. Eu, minha esposa e 2 filhos, uma menina autista, na época de colo, e um menino pequeno que mal andava. Minha esposa dava aula à noite, no Napoleão. Eu passava o dia cortando o cabelo. Cortei cabelo quase 24 anos. Não tinha carro. Saía do Vicente Carvalho, 5h30, fechava o salão, ia lá para 14 bis, pegar o ônibus que ia para o Morrinhos, para chegar lá às 7, alguma coisa. Abrir a igreja, preparar, varrer tudo direitinho, e comecei ali
sem membros, sem nada, fazia culto sem ter ninguém no auditório, ninguém estava ali. E como eu sou músico de formação, fiz 7 anos de violão clássico, fiz 5 anos de música popular brasileira. Então eu toco instrumentos, teclado, e ali eu abri o culto e começava a tocar, cantar, ampliava o som para a rua, fazia o culto, pregava a palavra, tirava a oferta, eu mesmo colocava a minha oferta, dava a bênção pastoral para mim mesmo. E isso foram meses. A gente estava relembrando isso à tarde. E as pessoas foram chegando. E eu vi chegar muitas crianças que têm a idade do meu filho hoje. Crianças pequenas, 5 anos, 7 anos. E começamos um trabalho de mentoreamento, de discipulado no estudo da palavra de Deus. Eu não tinha estrutura humana, então eu me propus a discipular estudando a palavra de Deus. Comecei a estudar, ensinar livros da Bíblia. A história de José, a história de Daniel, a história de Davi, Ruth, Esté, livros da Bíblia, culto de doutrina. E as pessoas foram chegando, e eu vou resumir a história da seguinte forma. Nesses 14 anos, ficou uma base muito sólida lá. Mas a parte triste é que parte daquela geração de adolescentes resolveram construir a sua casa na areia. E meu filho mostrou para mim, para minha esposa, a gente estava almoçando, ele falou: lembra dessa moça? Lembra desse moço? Lembro. Com as vidas destruídas. Hoje está na faixa de 22, 23 anos, fiquei 14 anos lá. Umas tornaram-se mulheres de programas, outros tornaram-se traficantes, outros morreram. E eu falei: poxa Deus, eu vou falar disso hoje à noite. São escolhas. Por que você está aqui? Alguém te trouxe a força? Não. Você está aqui porque você fez uma escolha. Correto? São escolhas. Pelo sim de Deus e escolhas pelo não de Deus. Aqui estão as consequências. E para a gente fechar, Jesus fala que nem todos os que afirmam conhecer o Senhor tiveram uma verdadeira experiência. Essa é a parte mais forte do texto. Nem todos que dizem conhecer o Espírito Santo, conhecer Jesus, conhecer Deus, que chamam o Senhor, Senhor, que choram, que cantam. E é Jesus que está falando, não é o apóstolo, é Jesus que está falando. O apóstolo está narrando esse discurso. Ele fala: não tiveram uma experiência verdadeira, não tiveram. Olha, cuidado do ímpeto, que chega de uma forma muito violenta, instantânea, impactante. Se você não estiver construindo uma vida de sabedoria, vai ruir. Vai ruir. E aí João escreve, baseado naquilo que ele ouviu de Jesus, né? João 8, Evangelho de João, eu já vou ler para vocês, João 8, 47.
ele diz: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Em miúdos, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. O que ele está falando em outras palavras? Obedece. Obedece. Sabe, Paulo, ele faz um trocadilho na sua carta aos Coríntios. Ele fala: todas as coisas me convêm, mas não me são lícitas. Eu posso fazer se eu quiser, mas ele julga. Por que eu vou fazer isso? O que é que eu vou ganhar com isso? O que de bom isso vai acrescentar na minha vida? Nada, então eu não quero. Acabou, pronto, simples. Capítulo 10 de 1 Coríntios 33. Que comamos, que bebamos, façamos tudo isso para a glória de Deus. Tudo aquilo que a gente vai fazer vai redundar em glória para Deus, faça. Se não for redundar em glória para Deus, para que fazer? Embora lhe seja lícito. Quem é que faz essas escolhas? É a pessoa madura ou imaturo? Aqueles que estão construindo com muito esforço uma vida de sabedoria. Então, queridos, quando as dificuldades chegam para a vida dessas pessoas que constroem na areia, sabe, chega a dificuldades, ao invés dessas pessoas glorificarem a Deus, essas pessoas o abandonam Deus. Conhece pessoas assim? Ou sou eu que conheço? Qual é o contexto? Por que abandonou Deus? As lutas. Mas se estivesse construindo uma vida sólida de sabedoria, essa luta ia passar. Abandonam Deus. É aí que, consequentemente, os seus testemunhos desabam, desmoronam. Sexta-feira eu assisti um vídeo de um ex-membro do PCC, 1h15 no YouTube. E quando ele começou a narrar, logo eu lembrei do fato que aconteceu em Campinas. Foi passado no Jornal Nacional, isso há 15 anos atrás. Jovem que foi preso no Orelhão, cobrando um sequestro de um sobrinho de um delegado. E ali ele foi preso, foi para a prisão, e ali batizou-se no PCC. Ele vai narrando a vida dele dentro da prisão, e ele falou, dos 10 anos que ele ficou dentro da prisão, ele falou, 85% das pessoas que estão ali são ex-evangélicos. 85%. 25% não. São desviados. Abandonaram a Deus e os testemunhos desmoronaram. Ali tinha pregador, evangelistas, levitas aqui. Olha só. Essa é a vida que Deus desejou para essas pessoas? Então o fato, irmãos, é, com todo respeito a vocês, que eu já estou indo para a conclusão. Respeito. Quem conhece dezenas de versículos, eu respeito isso. Isso é muito bom. Lê a Bíblia, né? 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Isso é muito bom. Mas do que adianta você conhecer a Bíblia e você não obedecer? Do que adianta? Como ele mesmo disse lá, citavam dezenas de versículos, mas estavam presos, condenados, e que sabiam que não retornariam mais para Deus. Eles sabiam disso.
pecaram contra o Espírito Santo de Deus. E ele fala no vídeo, que essas pessoas, muitos morreram, mas muitos, hoje é a sintonia fina do PCC, o topo. E Deus o arrancou de lá. Porque na época a sua namorada era desviada, e quando percebeu que a casa caiu, ela foi para a igreja e firmou-se em Deus, e ficou com a mãe 10 anos, jejuando e orando pela vida dele. Até que Deus o alcançou, e de lá o tirou. Era para cumprir uma pena de 20 anos, cumpriu em 10. Hoje é um pastor que viaja pelo Brasil inteiro palestrando. E ele só deu esse testemunho porque o pastor insistiu muito. Falou, eu não quero contar lembranças do meu passado. Esse homem morreu. A única coisa que eu quero é pregar a palavra de Deus. Mas vou fazer uma exceção por conta do pastor que tanto insistiu há muito tempo. Então, quando Jesus fala, errais por não conhecer as Escrituras, João capítulo 5, né? Olhando para os fariseus, os saduceus, os mestres, aqueles que dominavam a Torá, aqueles que dominavam os assuntos proféticos, dominavam. Jesus olha para ele e fala, vocês estão errando por não conhecer as Escrituras. O que Jesus está falando? Jesus não está falando que eles não liam. O que Jesus está falando é, vocês não estão estudando. Porque se vocês estivessem estudando, vocês sabiam que tudo aquilo que os profetas estavam falando, vaticinando, né, estava falando acerca de mim, raiz de Davi. Sou eu. Aquilo que os profetas profetizaram era acerca de mim. Eu estou aqui, mas vocês nunca estudaram isso. Vocês liam apenas. E milhares e centenas de fariseus e saduceus foram para o inferno porque blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus. Isso tem Mateus capítulo 12, leia lá, você vai ver. Falando que Jesus expulsava demônios pelo espírito de Beelzebu, mas conheciam a palavra. Então, quando você lê uma porção da palavra de Deus, não tenha pressa em mudar para outro, deguste. O que isso quer dizer? O que é que está acontecendo nessa leitura? Tem uma promessa para mim dentro disso aqui? Tem uma ordem dentro disso que eu estou lendo? Uma ordenança? Tem algum princípio dentro disso aqui para a minha vida? Qual é a aplicação disso? Pensa, 1 dia, 2, 3, 4, pensa. Porque você está se alimentando, você está construindo a sua vida com sabedoria numa rocha. Pensa. Não apenas memorize, porque isso não vai fazer efeito nenhum. Aplique. Bote em prática. Eu termino com uma frase do Senhor Jesus diante dos apóstolos. João 14, 2. Ele fala, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse texto está falando do arrebatamento da igreja. Está vendo? Eu vou preparar, eu vou. Ele já foi? Sim ou não? Ele, quando eu preparar, ele faz uma promessa. Eu, o quê? Volto para buscar vocês.
para que aonde estiver, vocês também estejam comigo. Isso aqui é o arrebatamento da igreja. Estamos na iminência desse arrebatamento. Na iminência. Você estudando escatologia, sabe quando começou os fins dos tempos? Começou em Atos 2. Os fins dos tempos começou em Atos 2. O que aconteceu em Atos 2? A criação da igreja do Senhor Jesus, a descida do Espírito Santo, todos foram ali batizados e ali começa a igreja. Ali começam os fins dos tempos. Os fins dos tempos não está por vir, já começou há 2000 anos atrás. E quando você vai lendo a carta dos apóstolos, eles tinham a expectativa de que eles seriam arrebatados. Ele sempre fala em nós, os que morreram em Cristo primeiro, e nós, os que estivermos vivos, depois, nós. Todos eles colocam nós. Quando você vai ler Apocalipse, capítulo 1, ele fala, eis que cedo, ou eis que logo venho, logo. E quando você lê as cartas, Pedro fala, porque um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então, se fazem 2000 anos, para Deus são 2 dias. De Jesus para cá são 2000 anos. Mas se um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, então faz 2 dias para Deus. E nós estamos na iminência do arrebatamento da igreja. Iminência é um fato que vai acontecer. É fato que vai acontecer. Só que a gente não tem como medir. É agora, é daqui a pouco, é amanhã, é a semana que vem, é o mês que vem. A gente não tem como medir. Então, iminência é algo que vai acontecer. Não abrir e piscar de olhos, essa igreja vai ser tirado da terra. E quem ficar, fica para ser salvo na grande tribulação, que vai ter muita gente salva, que não vai se permitir botar o número da besta, o 666. Prefere morrer com Cristo e depois ressuscitar e reinar com Cristo por 1000 anos. Então a gente deve se comportar como as virgens prudentes de Mateus 25, versículo 1 a 13, que eu não vou ler. As virgens prudentes, que quando ouviram o noivo está vindo, 5 delas estavam preparadas, tinha muito azeite, e 5 loucas tinha pouco azeite e foram tomar emprestado. Você pode ler Mateus 25, de 1 a 13. Empresta um pouco de azeite, porque o noivo está vindo. E elas falam, não, porque se a gente emprestar, possa ser que falte para a gente também. Vai comprar. E as 5 virgens loucas foram comprar. E quando chegaram, as portas já estavam fechadas. Senhor, Senhor. Ele fala, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Como é que começa o capítulo 6 de Lucas? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu peço? Eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Isso é muito impactante, não é? Quem são essas pessoas? A religião. Cristãos nominais, pessoas que cantam, pessoas que pregam, pessoas que frequentam o culto,
mas não passam de religiosos. Dá o dízimo, dá a oferta, vem no culto, mas não passam de religiosos. São religiosos. E a Bíblia não nos classifica como uma religião. Nós não somos religiosos. A Bíblia, ela nos apresenta como filhos de Deus, evangélicos, porque nós cremos nos evangelhos. E o evangelho não é uma religião. O evangelho são boas novas. Boas novas que transforma o homem de dentro para fora. Somos transformados, sabe? Dentro de nós existe uma nova criatura. O homem velho morreu. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram-se. O que está dentro de você é novo, uma mentalidade nova. O que não muda é esse corpo aqui, o nome, a identidade, isso não muda. Mas a sua identidade espiritual é nova, um novo nome para você. Então, queridos, Mateus 25, 13, fala que tinham as vasilhas e as lamparinas, mas não tinham azeite e as vestes brancas para entrar no céu. Mateus 25, estou fechando aqui. Ou seja, essas 5 virgens loucas, elas tinham a lamparina, elas tinham candeeiro, porque elas foram comprar um azeite, não foi? Então elas tinham, né, a lamparina, né, tinham a lamparina, tinha um pouco de luz, né, tinha um vaso para botar o azeite, foram comprar, tinha tudo. Mas o que é que elas não tinham? As vestes brancas. Estava faltando as vestes brancas. Então não basta ter o candeeiro aceso, um pouco de azeite, ter o objeto para botar um azeite, se as vestes não estão brancas. As vestes estão manchadas pelo pecado. Ficaram para trás. E não diga que é o pastor Ari que falou isso. A palavra de Deus que nos comunica isso. A palavra de Deus. Eu só sei que num abrir e piscar de olhos, a gente não estará mais aqui. Estaremos nas mansões celestiais, nas bodas do Cordeiro, por 7 anos de festa. Enquanto aqueles religiosos ficaram aqui 7 anos de tribulação e grande tribulação. Sem contar os que estão morrendo e pensam que vai para o céu e se deparam com o inferno, porque são desobedientes. São escolhas que você tem que fazer. Senhor, Senhor. Então Deus pergunta nessa noite: por que você me chama de Senhor? Por quê? Como é que você está cuidando dessa casa?
que é templo do Espírito Santo de Deus. A sua casa. Não olhe para a casa do filho, né? Família. Não olhe para a esposa, a sua casa. Você é uma casa. Como é que está essa casa? Para onde é que você está caminhando? Para onde? Está caminhando como as 5 sensatas? Ou você está caminhando como as 5 insensatas? Que tem todos os instrumentos, só não tem a veste branca, mas está aqui. Lá veio o noivo. O noivo veio, pegou a noiva, foi embora e as outras ficaram para trás. Então, isso é uma palavra assim que pede um apelo, pede. Vem aqui na frente. Vem se reconciliar-se. Vem aceitar Jesus. Pede, claro que pede. Mas honestamente, eu penso que isso também é uma palavra para você ficar pensando hoje, amanhã, a semana, pensando nisso. Pensando. Para depois que você pensar, você tomar uma decisão de verdade. Por você mesmo. Se você ama a Deus, então você deve-lhe obediência. Se você não obedece, Deus fala que você não o ama. E o que você vai fazer? Não precisa responder agora. Pense e depois você responda para o Senhor Jesus. Amém? Então, muito obrigado e que Deus os abençoe. Quem vem para cá? Amém. Glória a Deus. Todos entenderam? É importante mesmo refletir no tudo que a gente ouve, principalmente quando vem de Deus, porque Deus não fala nada em vão, gente. Vou dar mais um exemplo, como quando o pai convida as pessoas para a boda do filho dele. Ele te convidou essa noite para essa boda, para você ser a noiva dele. Amém? Então, reflita nisso que foi falado aqui. Se suas vestes não estão limpas de verdade, não seja como aquele estranho que estava lá quando o pai viu, você não está com as vestes brancas, e ele foi expulso. Amém? Procure estar com as suas vestes limpas, dignas de estar se casando com um rei. Amém? Que Jesus não é só o carpinteiro, ele é um rei por direito, e nós somos co-herdeiros com ele. Amém? Se ponha de pé, eu quero orar. Antes de orar, eu quero dar alguns recados. Todos aqueles que se propuserem a refletir nisso que foi falado hoje, você já está convidado a quinta-feira estar aqui conosco para tomar essa decisão. Amém? A decisão que foi falada aqui hoje foi proposta aqui por Deus. Deus não quer te forçar nada. Ele é muito cavalheiro, ele não te impõe nada. Ele simplesmente te fala como que é. Aí você decide, eu quero, eu não quero. Eu obedeço, eu não obedeço. Amém? Então, quinta-feira, de 17 às 20 horas, temos o culto aqui, culto da vitória. Amém? E você está convidado para estar aqui conosco mais uma vez e tomar uma grande decisão na sua vida.
Amém? Pode ser que não dê tempo depois disso, a gente não sabe. Não está escrito no nosso manual da vida, mas é assim que funciona. Amém? E quem tiver vontade também, hoje temos cantina ali do Ministério de Jovens, brigadeiro, tá? Eu posso até dizer que é um brigadeiro gourmet, né? Porque é um brigadeiro diferenciado, está em vários sabores e está super baratinho. Então, se você puder ofertar ali naquele ministério e ajudar a obra do Senhor, o Senhor com certeza vai ficar muito grato. Amém? Põe a mão no seu coração, vamos orar. Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer primeiro, Deus, porque Tu és muito maravilhoso e o Senhor traz pessoas aqui nesse lugar, Senhor, que vêm abrir nossos olhos, abrir a nossa mente, fortalecer, Senhor, nosso coração, Deus, diante de tudo o que vem acontecendo, Senhor, diante de todas as incertezas desse mundo, Deus, referente a doenças, Covid, desemprego, taxa de mortalidade. O Senhor vem com uma palavra que nos deixa mais vivo do que nunca. Então, Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado mesmo, Deus, porque essa misericórdia que o Senhor tem por nós, essa graça que o Senhor derrama todos os dias da nossa vida, isso a gente não consegue calcular, Senhor. Mas o Senhor sabe que tudo isso tem um propósito. A gente ainda não sabe a totalidade desse propósito, mas o Senhor tem, Pai. O Senhor tem isso conosco, Deus. O Senhor nos ama de verdade. O Senhor é um Deus amoroso. O Senhor é um Deus que zela, que cuida, Deus. Então nós queremos te agradecer, Senhor. E te pedir perdão, Senhor. Pai querido, perdoa, Senhor, nossos pecados. Perdoa, Senhor, toda a maldade que há em nós, Deus. Tira, Senhor, tira toda essa maldade que há em nós e perdoa esse pecador, Senhor. Perdoa porque nós precisamos, Senhor, estar retos diante de Ti. Nós precisamos que o Teu sangue do Cordeiro, o sangue puro, Senhor, que foi derramado naquela cruz, venha ser derramado sobre nós essa noite, e que as nossas vestes venham ser limpas de verdade, Senhor, em nome de Jesus, para que a gente possa, Pai, com as vestes limpas, Pai, ser chamada de noiva por Ti, Jesus. Em nome de Jesus, nós oramos e nós te agradecemos, porque sabemos que Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que transforma a mente, Tu és o Deus que transforma o caráter, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, muda essa noite a vida de cada um aqui, Senhor, conforme a necessidade que o Senhor vê em nós, Senhor, em nome de Jesus. Não da forma que a gente quer, mas da forma que o Senhor quer que a gente seja. Então nos mostra, nos direciona, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos. E, Pai, diante de tudo isso, nós colocamos a vida do pastor Ari, Senhor, diante de Ti. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar levando ele de volta para o seu lar, no anseio da sua família, Senhor, em nome de Jesus, que tudo que foi falado aqui, Senhor, eles também possam estar vivendo lá, Senhor, em nome de Jesus, no seu dia a dia, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa grandemente a vida do Teu filho Ari, Senhor, em nome de Jesus, e que ele venha a ser cada dia mais capacitado, Senhor, para poder levar as boas novas àqueles que necessitam, em nome de Jesus. Pai querido, eu coloco também a vida do pastor João, Senhor, diante de Ti, a vida da pastora Elda, da família do pastor, Deus, em nome de Ti. Amanhã eles estarão viajando de volta para cá, Senhor. Então guarda, Senhor, guarda desde o momento que ele entrar naquele carro até o momento que ele chegar na casa dele, Deus. Guarda, sim, Pai, de todo acidente, Senhor. Livra, Senhor, de toda ação maligna, Deus, em nome de Jesus. E os tragam para cá, Senhor, em paz, em segurança, Deus, em nome de Jesus, porque nós cremos desse Teu poder, Senhor. Nos leva também, Senhor, para os nossos lares, em paz, em segurança, debaixo da Tua potente mão, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, que o Teu Santo Espírito possa estar nos acompanhando e nos alertando de tudo aquilo que vem acontecendo ao nosso redor, Pai, em nome de Jesus. Jesus Cristo, que o Teu amor infinito venha nos cobrir, Senhor, que o Teu sangue venha estar nos purificando a cada dia. E Deus, em nome de Jesus, se conosco, Pai, se conosco mais uma vez, nos torna, Pai, nos conceda, Senhor, um coração obediente. Um coração obediente à Tua palavra, Senhor. Um coração temente a Ti, Deus, em nome de Jesus. Eu oro e eu Te agradeço. E toda a igreja diz: Amém. Aleluia.